Então, ontem, do que a gente estava falando? A gente falou basicamente de vírus. Então, a gente sabe que os vírus são estruturas acelulares, compostas basicamente de material genético e um capsídeo. Esse capsídeo é sempre proteico. Esse material genético tem a mesma composição do nosso material genético, DNA ou RNA, e aí vai depender do vírus que a gente está falando. Alguns vírus, isso não é obrigatório, alguns vírus apresentam um envelope viral. Esse envelope viral não é uma estrutura produzida pelo vírus, é uma estrutura da célula hospedeira, que quando o vírus sai dela, ele rouba essa estrutura. E quando o vírus apresenta esse envelope viral, ele tem que apresentar glicoproteínas, e essas glicoproteínas servem como mecanismo de reconhecimento. Quando ele não usa, quando ele não tem um envelope viral, quando ele não tem essas glicoproteínas, quem vai servir como estrutura de reconhecimento é o próprio capsídeo. Aí a gente sabe também que existem cientistas que defendem esse vírus não ser um ser vivo, e para isso eles têm alguns argumentos. Ser acelular, não ter metabolismo e ser um parasita intracelular obrigatório, ele precisa viver numa célula. E quem diz que ele é vivo também tem os seus argumentos, e eles batem, quem diz que o vírus é vivo, bate principalmente nos argumentos da hereditariedade e da mutação. Nós sabemos também que existem vários tipos de vírus, várias famílias virais. Cada família viral tem um órgão, uma célula em específica onde ele vai afetar, e essa célula, esse órgão específico que ele vai afetar, é determinado pela estrutura do capsídeo, pela estrutura da glicoproteína. A proteína de reconhecimento é quem vai indicar qual é a célula que aquele vírus está parasitando. Susi? Não existe só vírus de ser humano, existe vírus de qualquer planta, de qualquer bicho, de qualquer organismo do planeta. Tendo uma célula, o vírus pode parasitar. E é claro, não é um vírus de bactéria que vai infectar um ser humano, até porque a célula da bactéria tem características que são só dela, as células do ser humano têm características que são só dela. Então, existem vírus de bactéria, existem vírus de células humanas, coisas diferentes. Susi? Falamos um pouquinho do coronavírus, sabemos que o capsídeo do coronavírus, ele é um capsídeo diferente, o capsídeo dele, ao invés de ser uma caixinha que engloba o material genético, ele são um conjunto de proteínas que se enrolam em volta do material genético. Então, o capsídeo não precisa ser aquela caixinha, ele pode ter estruturas diferentes. O coronavírus, ou mais, do jeito mais certo de chamar essa espécie de vírus, é SARS-CoV-2, causador da Covid-19, pertencente à família Coronaviridae. É um vírus encapsulado, é um vírus com membrana, com envoltório. Ele tem a membrana, ele rouba a membrana nuclear, a membrana da célula hospedeira, ele sai levando o envelope, e ele tem uma proteína de reconhecimento muito importante, que é a proteína que ele usa para entrar na célula hospedeira, na célula que ele vai infectar, que é essa spike S aqui, que é a que reconhece as células pulmonares e se adere às células pulmonares. E aí, outra coisa que a gente precisa ter na cabeça bonitinha, que eu já falei para vocês que eu acho que a minha grande aposta esse ano é essa diferença entre patógeno, doença e sintoma, tá? Eu tenho quase certeza que esse ano uma questão dessa vai aparecer no vestibular da Federal, porque ano passado eu já acertei duas, esse ano acertei duas questões em cheio do tema, e hoje, esse ano, a minha aposta é nisso aqui especificamente. Então, o patógeno é quem causou a doença, é quem vai estar causando a alteração. A doença é a alteração no estado de saúde. Essa doença pode ser causada por um patógeno ou não causada por um patógeno. E o sintoma é a reação do corpo da pessoa frente àquele patógeno. Então, por isso que cada pessoa apresenta um conjunto de sintomas. Existem pessoas que não apresentam sintomas, existem pessoas que têm sintomas mais graves, existem pessoas que têm sintomas mais leves, porque isso vai depender da reação do corpo da pessoa. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que o sintoma é um conjunto de informações, mas não necessariamente é ele quem determina a pessoa estar com o vírus, com o patógeno ou não. Não é estar doente, não é estar apresentando sintomas que indica que a pessoa está com o patógeno ou não. Isso a gente consegue ver claramente no coronavírus ou na Covid-19, que 80% das pessoas não apresentam sintomas, mas elas são portadoras do vírus, tá? A gente sabe também que o vírus, ele tem dois tipos de reprodução.
Existem vírus que fazem uma reprodução só, tem vírus que só faz o ciclo lítico, tem vírus que só faz o ciclo lisogênico e tem vírus que faz os dois tipos, tá? Então, cada espécie viral se desenvolve de uma maneira diferente, vai depender muito da situação do organismo em que ele está infectando. Quando a gente fala do vírus do HIV, o vírus HIV ele faz os dois ciclos. Quando ele está em ciclo lisogênico, ele entra dentro da célula hospedeira, adere ao DNA da célula hospedeira, e o ciclo lisogênico se caracteriza pela reprodução do DNA viral junto com a reprodução da célula. Então, a célula vai replicar, ou seja, vai multiplicar o DNA viral, sem necessariamente o vírus ter que agir. Então, ele vai usar o próprio ciclo celular, o próprio ciclo de duplicação da célula para fazer a sua duplicação, para fazer o seu aumento de população, vamos dizer assim, a perpetuação daquela espécie. Quando a gente fala de ciclo lítico, o ciclo lítico é quando a presença do vírus ali dentro usa as estruturas celulares para realizar replicação ou aumento do número do vírus. Então, ele não depende da reprodução da célula. Vejam essa diferença. Ciclo lisogênico depende da divisão celular. Esse vírus só vai se reproduzir quando a célula se reproduzir. Quando a gente fala de ciclo lítico, o vírus ele vai se reproduzir utilizando o aparato celular, mas não dependendo da reprodução celular. Vejam essa diferença. Esse ciclo lítico aumenta a população viral, ou seja, aumenta a carga viral, o número de vírus dentro do corpo, de uma maneira muito rápida. Então, esse vírus se altera, ele aumenta a sua quantidade dentro da célula, ele rompe a célula hospedeira e se espalha pelas outras células que estão em volta. Então, essa é uma característica do ciclo lítico. O ciclo lítico, ele normalmente está vinculado com o desenvolvimento das doenças. Então, quando a gente olha para o HIV, é muito claro essa diferença entre ciclo lítico e ciclo lisogênico, porque quando a pessoa ela é soropositiva, ou seja, ela apresenta o vírus dentro do corpo dela, o vírus está nesse ciclo aqui. A pessoa não necessariamente, sendo soropositiva, ela é aidética, ela desenvolve a doença AIDS, porque o vírus pode passar a vida inteira no ciclo lisogênico, a pessoa pode morrer sem nem saber que tem AIDS, na verdade, porque se ela não fez teste para HIV, ela não vai saber que ela teve AIDS, porque ela nunca desenvolveu, ou o vírus que estava no corpo dela, nunca desenvolveu o que a gente chama de ciclo lítico, ela nunca desenvolveu a AIDS em si, ela sempre teve o vírus, só que dentro do ciclo lisogênico. Tudo bem? O ciclo lisogênico normalmente é um ciclo silencioso, e o ciclo lítico é um ciclo que acaba desregulando aí o organismo que ele está parasitando, e essa desregulação é que a gente vai chamar de doença. Então, não necessariamente a presença do vírus, obrigatoriamente é o desenvolvimento da doença. Susi? Tudo a gente falou um pouquinho ontem, eu só estou dando uma recapitulada básica, tentando fazer rapidinho. Quando a gente fala de classificação viral, eu posso ter vírus de dois tipos de acordo com a composição do material genético que ele está falando. Então, essa composição, quando ele está em ciclo lisogênico, ele aparece nos exames. Então, depende do exame que a gente está falando, Letícia. Existem exames que são específicos para detectar aquele vírus daí. Então, por exemplo, assim, quando você vai fazer um exame de sangue completo, e aí o médico pede exame de sangue, inclusive para as doenças que são sexualmente transmissíveis, aí sim você vai detectar a presença do vírus. Então, do vírus do HIV, por exemplo. Mas existem tipos de exames, se você fizer um exame de rotina, um exame geral por exemplo, se você for fazer um exame de sangue que é só de contagem de células. Então, você vai lá descobrir quanto que você tem de células brancas, quanto tem de células vermelhas e tal. Se você for fazer só um de contagem celular, para saber quanto de célula que você tem, se você não for passar, se o médico não pedir o exame específico para DST, dificilmente o vírus do HIV ele é pego nos exames de sangue. Então, quando se vai fazer exame para HIV em específico, para DST, o médico precisa pedir lá na ficha para fazer a reação para descobrir. Porque aí a gente faz uma PCR, que é um processo... O pessoal está falando bastante de PCR, aí agora quando está falando de coronavírus, que é você conseguir separar o DNA, e quando você consegue separar o DNA,
você descobre se aquele DNA viral está ali ou não. Mas se o médico não pedir esse processo, se o médico não pedir um exame de DST, você pode não saber. Então, se você descobre ou não com o exame, vai depender de qual exame que o médico solicitou. Susi? E aí, as diferenças em termos, vamos dizer, anatômicos dos vírus, em termos de estruturas dos vírus, se dá dentro do material genético. Esse material genético viral é que vai definir qual tipo de proteína e qual tipo de proteína do capsídeo que ele vai desenvolver. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho dois tipos de materiais genéticos que os vírus podem apresentar. O vírus pode apresentar um material genético do tipo adenovírus, do tipo DNA, e eu vou chamar ele de adenovírus. E quando ele apresenta material genético do tipo RNA, eu chamo ele de retrovírus. Dois tipos. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Lembra que eu falei isso para vocês ontem? Quando ele é de DNA, é muito fácil dele entrar no DNA da célula hospedeira. Então, ele consegue se fixar no DNA da célula hospedeira porque o DNA com DNA se reconhece. É muito mais fácil dele se inserir. Mas um processo que é difícil para o vírus de DNA é a multiplicação. Então, é fácil a inserção, mas difícil a multiplicação. Quando a gente fala de um retrovírus, aí é ao contrário. O retrovírus é um vírus de RNA. Se ele é um vírus de RNA, para ele se transformar em DNA, para conseguir entrar dentro da célula, dentro do DNA celular, é um pouco mais complicado, porque ele precisa virar DNA para depois entrar no DNA. E quando ele faz esse processo, é um processo que é custoso para o vírus, porque ele ainda precisa de uma proteínazinha, que a gente já vai falar, que é a transcriptase reversa, a gente falou um pouquinho sobre ela ontem. Então, os vírus de retrovírus precisam ter a transcriptase reversa para se transformar em DNA, para que aquele DNA seja multiplicado. Então, esse processo é um processo demorado. Só que quando se fala em termos de replicação, ou seja, de aumento do número de cargas virais, aí o retrovírus tem uma vantagem. Então, depois que ele se transformou em DNA e entrou dentro do DNA da célula, o retrovírus tem uma vantagem absurda sobre o adenovírus na taxa de multiplicação. Então, o vírus da gripe é um retrovírus, o coronavírus é um retrovírus, o HIV é um retrovírus, e eles têm uma capacidade de multiplicação muito elevada. Por isso que o tempo de infecção é muito mais alto, muito menor, perdão. Então, quando a gente fala aí de coronavírus, por exemplo, quando você entra em contato com o vírus, você tem até 4 dias para desenvolver os primeiros sintomas. É um período muito curto de tempo. É claro que esse período vai depender de vírus para vírus. Quando a gente fala do vírus da gripe, o período de incubação, ou seja, esse período dele conseguir aumentar essa carga viral é de 1 semana no vírus da gripe. O vírus da AIDS, a pessoa pode passar a vida inteira sem nunca desenvolver. Susi! E aí... Opa, vamos para o lado. Falamos da transcriptase reversa. Não precisa saber os detalhes dela, mas a gente precisa ter na cabeça como é que mais ou menos ela funciona. A transcriptase reversa, ela faz o contrário da transcrição. A transcrição lê DNA formando RNA, e quando se forma RNA, esse RNA é utilizado para produzir proteínas, só que a transcriptase reversa tem que fazer o contrário. Ela pega um fragmento de RNA, única fita, esse fragmento de RNA única fita é transformado num fragmento de DNA única fita. Esse DNA fita simples ou fita única, aí também pela ação da transcriptase reversa, tem a construção da segunda fita. Quando constrói a segunda fita, essa segunda fita entra dentro do DNA, essa fita dupla agora entra dentro do DNA da célula hospedeira, e aí sim ele pode sofrer a ação da primeira puta. Oh. Desculpa, não foram vocês, né? Vocês sabem que não é vocês, filho da puta. É a minha internet. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aquela tela de novo. É que o apartamento de cima aqui do meu, ele tá em obra. E eu acho que isso está interferindo no sinal da minha internet. Deixa eu compartilhar essa aqui a tela. Eu já leio ali o que você colocou, Gabriel, só um pouquinho. Fixar vídeo. Usando atual. Deixa eu ler ali o que você colocou. Só um pouquinho. Prof, quando o vírus não se desenvolve, ele não é transmissível? Depende do vírus, depende do mecanismo de transmissão, tá? Quando a maioria
das doenças, o vírus só vai conseguir ser transmitido quando ele está num ciclo lítico, né? Porque eu tenho uma maior chance, eu tenho uma maior quantidade, uma maior carga viral, ou seja, um maior número de vírus. Mas existem vírus que podem ser transmitidos mesmo dentro do ciclo lisogênico. O vírus da AIDS é um deles. Então, existem mecanismos aí, quando a gente está falando da AIDS, que a gente reduz muito a carga viral. Então, tomando os coquetéis de remédios lá, você reduz muito a carga, a quantidade do vírus disponível, e aí a chance dele ser transmissível, da transmissão é muito menor. Mas quando a gente fala do coronavírus, por exemplo, dentro daquele período de 4 dias, que é o período de incubação, já se sabe que a pessoa já está transmitindo a doença. Então, depende muito de vírus para vírus. Então, existem vírus que têm uma transmissibilidade, uma uma capacidade de ser transmitido muito mais alta. E aí, quando ele tem uma capacidade de ser transmitida muito mais alta, mesmo dentro de um ciclo lisogênico, ele pode passar, tá? Quando o vírus não se desenvolve, ele não isso aí. Então, dentro do ciclo lítico, é claro que ele tem mais chance de ser transmitido porque a carga viral é muito maior. Mas existem vírus que dentro do ciclo lisogênico podem ser transmitidos. Isso sim. Só que aí tem aquele detalhezinho, né? Se a gente não deixar o vírus entrar dentro da célula, ele não tem como ser transmitido, independente se ele está no ciclo, se a outra pessoa estava no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. Como que a gente faz para impedir que esse vírus entre? Falamos um pouquinho ontem. Sabemos que eu preciso bloquear ou a entrada dele na célula, ou seja, ele não vai se fixar nessa célula, não vai conseguir entrar para dentro. Esse é o melhor jeito, é o jeito que mais funciona. Tá? Então, eu tenho drogas, eu tenho mecanismos, eu tenho bloqueadores que impedem a entrada do vírus na célula. Mas não deu tempo, o vírus entrou dentro da célula. Não precisa se preocupar, quer dizer, se preocupa, mas não precisa, tem como tratar. Existem drogas, existem medicamentos que conseguem entrar dentro da célula e agir dentro da transcriptase reversa, ou seja, impedir a produção do vírus. E aí a gente tem que ter um detalhezinho, essa aqui só vai valer para retrovírus, por isso que é importante que a gente descubra qual é a classificação viral antes de dar o remédio para a pessoa, porque se a gente der um remédio que bloqueia a transcriptase, mas é um adenovírus, não fez diferença nenhuma. Existem remédios que bloqueiam a fixação do vírus, do DNA viral no DNA da célula hospedeira, e existem medicamentos que impedem a replicação viral. Então, o vírus vai estar ali, a pessoa vai apresentar o vírus dentro da sua célula, mas ele não consegue se reproduzir em grande quantidade. Então, quando a gente fala de coquetéis de remédios, principalmente o coquetel de remédio da AIDS, a PrEP, principalmente, são remédios que funcionam ou que eu tenho remédio para agir em cada uma dessas estruturas. E aí uma coisa que a gente precisa trazer, pelo menos aí para a conversa, é que se está se usando remédios que são do tratamento da AIDS para o tratamento de pessoas com Covid-19. Porque como o vírus tem estruturas, tem reproduções semelhantes, se tem usado para auxiliar no tratamento. Tem remédio para coronavírus? Tem remédio para Covid-19? Não tem remédio. Então, se estudando remédios que podem ser utilizados. E a gente sabe que os coquetéis contra a AIDS podem ser utilizados na tentativa de diminuir a carga viral. E hoje de manhã eu vi uma entrevista do Nelson Tait, que era o antigo ministro da saúde aqui do país. Ele estava falando justamente que existem outros remédios que se descobriram agora, que são anti-inflamatórios principalmente, que são de amplo espectro, ou seja, são muito fáceis de serem conseguidos, que estão atuando e estão ajudando bastante no tratamento do coronavírus, que são corticoides em geral. Sushi? E aí falamos dos prions, sabemos que prions são estruturas proteicas, essas estruturas proteicas, elas bioacumulam, e um dos maiores exemplos das doenças causadas por prions foi a doença da vaca louca,
que a doença da vaca louca fez? Os caras pegavam lá resto de carne, restos de vísceras, de ossos de vacas, só que como as vacas... E colocavam dentro da ração para outra vaca. Só que como vaca é um bicho herbívoro, ela não tem enzima, ela não tem estruturas que conseguem digerir proteína de origem animal. E essa proteína que ela não conseguia digerir se bioacumulava no cérebro, fazendo alterações nos neurônios, e essas alterações nos neurônios causavam alterações essa alteração, obviamente, né? Alteração no neurônio causava alterações nas estruturas cerebrais que fazia com que ela apresentasse uma certa agressividade. Essas origens desses prions, de onde que vem esses prions? Normalmente vem da alimentação, mas pode acontecer de prions surgirem a partir de transplantes, de materiais cirúrgicos não esterilizados da maneira correta, ou por transfusão sanguínea. Mas aí por transfusão sanguínea é muito, mas muito raro, tá? Mas se consegue descobrir com certa facilidade na transfusão sanguínea. E aí do que a gente começa a falar, que é o conteúdo novo de hoje, que são as células eucariontes e procariontes. Esse conteúdo é bem tranquilinho, é só para a gente diferenciar mesmo essas células e diferenciar isso do vírus. E agora a gente começa a falar de o que é um organismo vivo. O vírus ainda não se decidiram se o organismo é vivo ou se ele não é vivo, mas quando a gente fala de célula, de organismos que possuem uma célula, aí, sem discussão, vivo, tem metabolismo, consegue viver bem, feliz e contente, mesmo sendo um parasita. Então, os parasitas, apesar de eles estarem dentro de corpos e utilizarem os corpos do seu hospedeiro como um mecanismo de vida, eles conseguem ter o seu metabolismo próprio. Eles conseguem metabolizar, eles conseguem produzir energia, eles conseguem se reproduzir, diferente do vírus. Então, esse detalhezinho, se é vivo ou se não é, quando a gente fala de estruturas que têm célula, ela não vem para discussão, porque mesmo uma célula sendo parasita, ela tem metabolismo próprio. O que ela sendo parasita traz para ela? Ela acaba utilizando fontes de recursos alimentares, fontes de recursos de proteção do hospedeiro. Mas não que ela não consiga fazer coisas por ela mesma, ela só se utiliza de parte da vida do hospedeiro, tá bom? Então, quando a gente fala de células procariontes ou células eucariontes, procarionte é o primeiro tipo celular que apareceu aí no mundo há bilhões de anos atrás. Pró significa antes. Carionte significa carioteca. Procarionte é aquele que veio antes da carioteca. São organismos que não possuem carioteca. Mas o que é a carioteca? Carioteca é uma estrutura, é uma membrana que envolve o DNA. Se o organismo não possui essa membrana que envolve o DNA, então ele é um procarionte. Basicamente, quem participa desse reino ou desse grupo que a gente chama de procarionte são organismos do reino bactéria. Dentro do reino bactéria, a gente precisa lembrar que não são só bactérias patogênicas, não são só estruturas que causam doenças. A gente tem organismos que são fotossintetizantes, a gente tem organismos que são de vida livre, que não necessariamente são parasitas. Então, bactéria tem que tirar da cabeça que é um organismo que causa doença, não necessariamente. Bactérias servem para milhões de coisas aí, tanto na indústria quanto na natureza. São decompositoras em geral. E a gente tem um outro grupinho que não participa nem do reino das bactérias, que é o que participa do domínio arqueia. Lembram lá dos 3 domínios? Arqueias, bactérias e eucária? Os 3 domínios lá da classificação taxonômica. Um dos domínios é o domínio arqueia. As arqueias não são bactérias, tira isso da cabeça também. Arqueia é um grupo semelhante em termos de estrutura e até quando a gente olha no microscópio eles apresentam estruturas semelhantes, mas eles são metabolicamente diferentes. Então eles consomem energia de fontes completamente diferentes. Bactéria tira energia de fontes de matéria orgânica. As arqueias tiram energia de fontes inorgânicas. E aí quando a gente fala do reino bactéria e do domínio arqueia,
são todos eles apresentam células que a gente chama de procariontes, aquelas que não possuem carioteca. Não possuir carioteca também é não possuir organelas membranosas, então dentro da célula dela, dentro da célula da bactéria, não existe nenhuma outra organela, não existe nenhuma estrutura de membrana. E o que é a membrana? Membrana é uma estrutura lipídica, ou seja, uma estrutura de gordura que isola o meio interno do meio externo da célula. Esse conteúdo membrana celular é conteúdo da aula 2. Então, a gente vai ver isso bem específico, o qual a estrutura da membrana, na membrana que define membrana. Porém, quando a gente olha para as células procariontes, elas são células que não possuem carioteca, mas também não possuem estruturas membranosas dentro dela. É uma célula muito simples em termos de metabolismo, em termos de estrutura. O que tem dentro da célula? Tem DNA. Esse DNA é um DNA circular. E aqui eu preciso que vocês gravem esta mensagem, que eu vou retomar ela lá no final. Então, o DNA da bactéria é um DNA circular com cromossomo único. Esta bactéria também possui fragmentos de DNA compartilháveis, e aí não confundam isso com reprodução sexual, reprodução sexuada. Quando eu compartilho um fragmento do DNA, eu não estou trocando material genético, eu não estou fazendo troca ou mistura de material genético. Eu só estou passando um fragmento pequeno do meu DNA. Por exemplo, assim, bactérias que têm resistência a antibióticos, elas conseguem passar para colegas, para outras bactérias, a resistência ao antibiótico. Ela está passando todo o genoma dela? Ela está misturando todo o genoma dela? Não, ela está misturando só um fragmento. Então, não é uma reprodução sexuada. Então, dentro desta bactéria, tem DNA circular ali no meio. Esse DNA está solto no citoplasma, ou ele está livre no citoplasma. Dentro desse citoplasma tem ribossomos, então, independente se ela tem organelas membranosas ou não, ela apresenta ribossomos, porque aí lembrem-se que ribossomos servem para síntese proteica, então todo mundo que tem célula tem ribossomo. Dentro desta célula tem o líquido que preenche, que é onde acontecem as reações celulares, que é o citoplasma. Ela pode apresentar parede celular. A maioria das bactérias apresenta parede celular, mas não é obrigação. Não são todas as bactérias que apresentam, mas a maioria. E ela pode apresentar uma cápsula. A cápsula, ela é mais rara, mas também pode aparecer. Tanto a parede quanto a cápsula são estruturas de proteção para bactérias. São estruturas que dão firmeza, que dão um certo... que impedem a fragilidade da membrana, ou que protegem a fragilidade da membrana. Mas a membrana é obrigatória. Todo mundo tem. Todo mundo que tem célula tem que ter membrana. Mas parede celular e cápsula é exceção. Parede celular quase todas as bactérias têm. Cápsula já é um pouco mais rara de aparecer. O que vai acontecer? Eu tenho uma célula que é uma célula simples. É uma célula que apresenta DNA, apresenta material genético, assim como qualquer célula. Apresenta citoplasma, assim como qualquer célula. Apresenta ribossomos, assim como qualquer célula. E apresenta membrana plasmática. Então, essas 4 estruturas são essenciais para eu chamar de célula. Se não tem essas 4, não chamo de célula. A parede aparece na maioria das bactérias, mas ela não aparece em todas. A cápsula aparece em algumas bactérias. Tanto a parede quanto a cápsula são estruturas de proteção. O flagelo é uma estrutura que pode aparecer e é uma estrutura de locomoção, flagelos e cílios. Só que a gente não pode confundir cílio com pile. Pile ou pelos sexuais, que pelos sexuais é um termo bem antigo, mas ainda aparece em alguns lugares, são estruturas que são projetadas pela bactéria quando ela vai passar aquele plasmídio. Então, quando ela vai passar o plasmídio, é como se ela fizesse uma pontezinha. Ela faz uma conexão com a outra célula. E essa conexão com a outra célula, por onde vai passar esse plasmídio, esse fragmento de DNA, a gente chama de pile. Então, o pile ele não existe para sempre nessa célula e ele não tem função locomotora. Esse é um problema que a gente acaba misturando na cabeça. Pile é estrutura de troca de material genético, de troca de plasmídio.
não é uma estrutura locomotora. Ela só aparece quando a bactéria vai fazer a troca do plasmídio. Susi, e aí quando a gente fala de célula eucarionte, a célula eucarionte, ela possui o que a gente chama de carioteca, ou carioteca verdadeira. Eu é verdadeiro, isso em qualquer lugar que vocês forem ver aí da biologia, quando aparecer esse prefixo, eu, significa verdadeiro. Então, eucarionte é o que apresenta a carioteca verdadeira. O que é a carioteca? Uma estrutura membranosa que recobre o núcleo. Só que isso não é a única coisa que aparece na célula eucarionte que faz com que ela seja eucarionte. Existem duas outras coisas que vão definir uma célula eucarionte além da carioteca, que é a presença de mitocôndrias e a presença de membranas internas. Então, eu tenho dentro de uma célula eucarionte uma complexidade muito maior. Eu tenho várias e várias estruturas dentro da célula eucarionte responsáveis por várias funções, que é o caso da nossa célula e da célula dos 4 outros reinos que a gente conhece: fungo, protista, animalia e planta. Esses 4 reinos possuem o que a gente chama de célula eucarionte. Então, esses 4 reinos apresentam essas 3 estruturas.